Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Onde você puder se sentar, você já pode tomar o seu assento, tem alguns que não podem, mas ajude aí, os mais novos podem ficar em pé, os mais, não vou falar, né, os mais experientes. Queridos, é um grande privilégio estar com vocês, o grupo de louvor, no final eu chamo, mas eu acredito que vocês não têm lugar onde sentar, né, não sei onde vocês vão ficar. Tem uma cadeira minha ali que você pode usar agora, mas é somente uma. Quem está na expectativa de receber da parte do Senhor? Amém? Como é bom estar aqui de volta. O grupo de louvor pode usar essa parte aqui das escadas. Não tem problema não, para mim não, tá? Para quem já pregou com criança puxando a barra da calça, não tem problema nenhum. Queridos, é um privilégio estar com vocês aqui na cidade do Porto. Eu estive aqui há 4 anos atrás. O primeiro lugar que eu preguei em Portugal no ano de 2009 foi aqui no Porto. Então eu tenho uma história de muito carinho aqui. E da última vez que eu estive aqui foi um tempo muito maravilhoso para mim. E eu agradeço ao pastor Márcio, toda a sua família e toda essa igreja, o corpo pastoral, pelo privilégio de estar com vocês nessa noite. Estive, como eu falei, há 4 anos atrás. Deus fez coisas maravilhosas, não somente no culto, mas na minha própria vida. Até palavras que eu precisava do Senhor eu recebi nesse lugar. Então, esse é um lugar marcante na minha história. Para mim é maravilhoso, amém? Então, minha esposa Jéssica e minhas 2 filhas, Aimee e Julie, mandaram um beijo para vocês. Elas estão nos Estados Unidos, nós moramos na cidade de Tulsa, Oklahoma. Já faz 3 anos que moramos lá naquela região. E hoje, depois de 3 anos apenas estudando e organizando o ministério nos Estados Unidos, passamos a voltar a viajar pelo mundo todo. E esse ano já fui a alguns lugares. Recentemente eu estava na África fazendo algumas cruzadas e conferências no Quênia. E temos o ano que vem muitas coisas para fazer. Se você entrar no Instagram, @JânioCésar, você vai ver lá, a gente sempre divulga algumas coisas por lá. Nós temos já registrado, já confirmado para o ano que vem, cruzadas no Brasil. Temos em Honduras, na América Central. Além disso, também temos muitos eventos na África. Vamos ter algumas conferências muito grandes no Quênia, de novo. Teremos cruzada na Uganda. A gente está organizando se vai ter na Uganda, na Tanzânia, ou Tanzânia, como alguns chamam, e também na Ruanda. Estamos trabalhando com esses lugares todos porque a gente quer alcançar o mundo. E agora, depois desses 3 anos, eu já pregava em português e em espanhol. Agora, pregando também em inglês, então o mundo está aberto para nós. Amém? Eu trouxe, na verdade eu não trouxe, o pastor Jean que trouxe para mim, muito obrigado, trouxe do Brasil algumas cópias, tem 14 cópias. Nossos livros ficaram uma parte embargada lá em Lisboa, ainda não liberaram, então futuramente vai chegar livro nossos aqui. Só tem 14 cópias desse aqui marcados pelo sangue. Esse é um dos nossos livros que mais as pessoas adquirem, tem ele em espanhol também. Foi impresso lá pela Paulinelli, lá no Brasil, e vai ser uma benção para a sua vida. Só tem 14 cópias, não tem mais nada. E você vai ter, na verdade tem 13 lá, porque esse aqui está na minha mão. E temos também alguns banners, onde você pode ser um parceiro do nosso ministério, fazer doações para o nosso ministério. Todos esses lugares onde temos ido pregar, tem um custo. Eu lembro que quando foi em agosto desse ano, nós tínhamos um dos maiores patrimônios que nós tínhamos em agosto desse ano, era $12.000 em passagens aéreas. Isso era o que a gente tinha de patrimônio nesses últimos dias, porque nós estamos investindo tudo para pregar o Evangelho. Como eu passei 3 anos estudando, agora ninguém segura mais não. Agora o mundo o mundo que nos aguarde, porque estamos chegando. Só as conferências do Quênia em agosto do ano que vem são para 20.000 pessoas por dia. Mas não são 20.000 pessoas para vir receber Jesus, são 20.000 líderes todos os dias. Eu tive agora para organizar como vai ser ano que vem, vai ser uma bênção. Então, lá tem como você fazer doação ou tem um QR Code que você pode tornar-se um parceiro, receber as notícias e nos ajudar naquilo que estamos fazendo no mundo. Pessoas estão recebendo milagres. Agora no Quênia nós tivemos uma pessoa, eu contei isso ontem em Braga, uma senhora veio e ela recebeu oração, ela era HIV positiva, ela tinha SIDA. E ela veio. E eu disse para as pessoas na cruzada, faça o exame, comprove com o médico que Jesus lhe tocou. No último dia da cruzada, foram 4 dias, ela chegou com os exames, com vários médicos comprovando, sem nenhum sintoma mais, curado. Em Moçambique, quando eu estive lá, alguns anos atrás, num culto como esse, não foi uma cruzada, dentro da igreja, muitos muçulmanos se converteram, muitos estavam com essa doença.
nós temos no mínimo 3 pessoas que foram declaradas curadas depois daquele culto. Então Deus está operando em vários lugares do mundo, e nós estamos para servi-lo, e por isso estamos aqui, e Deus vai fazer na sua vida hoje. Você que está aqui, você que assiste online, Deus te alcançará na sua fé. Você só precisa ter fé de todo o seu coração nele. Amém? Vocês estão preparados para a palavra? Amém. Abram suas Bíblias em João capítulo 3, versículo 14 a 16. Quero ministrar para você. Aleluia. Se você ficar cansado, irmão, se quiser sentar aqui do meu lado nessa como é que a gente fala? Degrau? Nesses degraus. Irmão, desculpa pelo português, mas as muitas línguas me fazem delirar, e eu estou aqui na terrinha que fala o português perfeito, e eu não estou a falar perfeitamente. Me perdoe. Ok. Capítulo 3, versículo 14. Quem encontrou diz: eu estou vivo. João capítulo 3, no versículo 14. Diz a palavra do Senhor dessa maneira: e do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Versículo 15. Para todo aquele que nele crê, tenha a vida eterna. Versículo 16 de João capítulo 3. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, nós te agradecemos por essa noite. Obrigado por aquilo que o Senhor tem feito, não só aqui nos Estados Unidos, no Brasil, em todos os lugares, Senhor, que Tua palavra é proclamada, porque o Evangelho é o poder de Deus. Amém. Te agradecemos nesse momento, Senhor, por aquilo que o Senhor fará. Amém. Tua palavra será anunciada, e o poder do Evangelho, Senhor, transformará a corrente sanguínea, transformará, Senhor, aquele exame em positivo, em negativo, Amém. Fará com que, Senhor, pessoas tenham algo novo no seu corpo, algo novo no seu sangue, algo novo em toda a sua vida e no seu coração, porque a Tua palavra é a verdade. E onde nós anunciamos o poder do Evangelho, começa, Senhor, a manifestar. Há um poder no Evangelho que não há como explicar. Essa é a diferença do Evangelho de todas as religiões, porque o Evangelho é vivo e ele mexe conosco, simplesmente por estarmos expostos a essa palavra. Em nome de Jesus, que o Senhor me use para alcançar as nossas vidas nessa noite, e que o Senhor se mova em nosso meio, com curas, sinais e maravilhas. E aquele que crê diz amém. Amém. Levante sua mão e diga: essa é uma noite de milagres. Diga: o poder do Espírito Santo está sobre mim. Diga: o poder do Evangelho se manifesta em meu corpo mortal. Diga: Jesus está em mim. Sua palavra está em mim. Seu poder corre por mim. Pode baixar sua mão. Quem estava sentindo dores no ombro e agora procura, depois que você fez essa confissão, a dor que você tinha? Procure a dor que você tinha no ombro. Eu tenho uma palavra que era no ombro. Mas se você tem dor em outro lugar, só levanta e diga: olha, eu já não tenho mais a dor quando eu entrei aqui. Mas tem alguém com dores no ombro? Procura dor. Você já foi curado? Levanta a mão. Ó, já foi curado ali. O Evangelho é o poder de Deus. Mas nem foi falado muito. O Evangelho é o poder. Amém? Quem mais tinha algum tipo de dor? Procura no corpo já, você que veio com dor e a dor já foi embora. Só levanta a mão, não vou chamar você aqui à frente não. Já foi embora? Já foi embora aqui a dor? Estava com dor aonde? Na região do pescoço para o ombro aqui. E o senhor? Lombar, já foi curado também. Olha que coisa maravilhosa. Deus é maravilhoso. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos, Jesus está no meio. A palavra diz: do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Esse texto é muito, muito lindo, porque ele mostra que a condição humana ela é uma só diante de Deus sem Jesus. E a condição humana é uma só diante de Deus através de Jesus. Jesus muda a condição dos homens. Ou o homem sem Jesus está na mesma condição sem ele. Nós somos igualados e nivelados, aqueles que estão e que não estão com ele. E tudo o que faz a diferença não é a nacionalidade, não é o que nós temos no banco, não é o nome que temos,
mas o que Jesus fez e o que acreditamos sobre o que ele fez. A palavra do Senhor fala claramente do modo que Moisés levantou a serpente no deserto. Jesus seria levantado. Ele está refletindo ou está falando sobre sua própria crucificação, mas ele está fazendo uma recitação do texto bíblico de Números, capítulo 21, do 7 a 9, onde o pecado que o povo de Israel cometeu no meio do deserto atraiu para si serpentes chamadas de abrasadoras, a qual, quando mordiam eles eram envenenados e morriam no próprio deserto. Eles reconheceram que pecaram diante do Senhor, e ao reconhecer, clamaram ao profeta Moisés, e falaram: Moisés, nós cometemos o pecado, tanto contra você, que é o representante do próprio Deus, quanto o próprio Deus. Ora ao Senhor para que tenha misericórdia de nós. Diz a palavra do Senhor que Moisés foi a Deus, clamou a Deus, e é isso que Jesus está se referindo. Quando o povo pecou, reconheceu o pecado, a intervenção, a necessidade de uma intervenção divina, Deus usou o seu profeta, o seu representante, para dizer o que ele deveria fazer. E a Bíblia diz que mesmo as serpentes mordendo as pessoas, Deus falou para ele, porque todo mundo que é envenenado pela serpente vai morrer. Porque você sabe, quando o veneno entra na corrente sanguínea, dependendo do tipo de cobra, do tipo de serpente, você começa a explodir a sua corrente sanguínea. Suas veias começam a ficar neutralizadas e todos os seus órgãos começam a parar. E você morre com uma espécie de queimor no seu corpo. Era assim que acontecia com eles, tanto é que ele é chamado de serpentes abrasadoras. Diz a Bíblia que Moisés foi a Deus. Deus teve misericórdia do povo e disse: construa uma própria serpente de bronze. Aquilo mesmo que está matando, as cobras que estão matando, você vai fazer o mesmo símbolo. Aquilo que representa a própria morte, você vai levantar, e hoje, se você olhar qualquer farmácia, tem uma serpente no meio de uma haste. Foi dali que eles tiraram essa história. Daí Moisés ergue uma serpente de bronze no deserto, e Deus diz: todo aquele que olhar para essa serpente, ainda que envenenado, você deve morrer. Mas se você olhar para a serpente e crer em Deus, mesmo que você tenha uma sentença de morte, você passa da morte para a vida. Mesmo envenenado, você não morre, porque você creu no Senhor, olhando para a sua própria serpente. Amém. Assim, Jesus está dizendo que quando ele for levantado, vai ser como aquela serpente, que cada um de nós podemos olhar para ele, e aquilo que fomos diagnosticados, aquilo que disse que nós deveríamos morrer, aquilo que disse que a gente não ia vencer, se a gente tão somente olha para Jesus como para aquela serpente, nós temos a cura, nós temos a salvação, nós temos o milagre. Não importa o decreto de morte, não importa o que foi dito sobre a sua vida, se você olha para Jesus de Nazaré, para a sua crucificação, para o seu feito na cruz do Calvário, e acredita nele de todo o seu coração, o inferno não vence a sua vida, a enfermidade não vence a sua vida, a serpente, que é o diabo, não tem direito de te matar, ainda que você tenha o veneno dela, ainda que o pecado está no mundo, você não vive mais para esse mundo, você foi declarado morto para esse mundo, mas você passou da morte para a vida, em Jesus Cristo de Nazaré. Jesus então está nos ensinando que não importa o quanto esse mundo está envenenado, não importa quanto o pecado causa nas pessoas, quanto a enfermidade causa nas pessoas, Jesus está nos ensinando que o pecado é neutralizado quando nós, mesmo no pecado, mesmo na enfermidade, passamos a crer nele. Ele neutraliza todo o poder do pecado sobre as nossas vidas. E aquilo que os médicos dizem, eles dizem, mas Deus fala algo que, se você crer, não importa o que disseram, está feito segundo a palavra de Deus. Só quem crê nisso dá um glória a Deus. A palavra do Senhor mostra que Deus criou tudo perfeito. Jesus está remetendo isso e falando sobre a criação divina. Ele não simplesmente está apontando para Moisés e o seu feito, ele está dizendo: eu farei, eu serei levantado como Moisés fez aquilo. Mas eu quero explicar melhor para vocês o que Jesus está mostrando. Ele está mostrando a nossa condição que mudou no deserto, melhor dizendo, que mudou no jardim do Éden. Deus criou tudo perfeito. Quem foi que nos enganou? Uma serpente. E o que é o engano da serpente? O pecado. Então o pecado da serpente e Satanás é o veneno que mata a humanidade.
Cada um de nós deveríamos ter uma vida abundante. Cada um de nós deveríamos viver sem enfermidades. Cada um de nós deveríamos viver sem nenhum sofrimento nessa vida. A Bíblia diz que em Deus nós estávamos num paraíso. A Bíblia diz que havia água, alimento e abundância. Então Deus nunca teve problema em prosperar Adão e Eva. Ele nunca teve problema em dar tudo a eles, em fazer com que eles vivessem no paraíso. Mas a serpente veio e ela nos envenenou. Ela veio e disse que nós devemos morrer. Por causa do pecado humano, a lei da física, ela está em nós. Tudo que está aqui nessa terra deve morrer, deve ir para baixo. Mas quando Cristo Jesus veio, Ele alterou as leis, Ele alterou a natureza humana. Quando nós olhamos a lei da física, quando isso está em cima e nada sustenta, isso cai para baixo, isso cai no chão. Mas quando Jesus veio, nós estávamos com Ele, Ele nos sustentava, nós pecamos, nós caímos. Mas quando Jesus foi levantado na cruz do Calvário, quando estávamos caindo, esse pecado, a enfermidade nos levava para baixo, Jesus estende as suas mãos e Ele nos sustenta. Ainda que diga, não há, como pode isso? Como pode ser? Jesus sustenta a sua vida. Jesus é que tem a última palavra. Jesus é que tem a cura. Jesus é que tem o milagre. Nenhuma lei natural pode comandar a sua vida. Se você acreditar na palavra de Deus, ela é a lei da vida, a lei do pecado e da morte. Ela é neutralizada quando a nossa fé é colocada na pessoa maravilhosa de Jesus de Nazaré. Essa noite você receberá algo do Senhor, se tão somente você deixar de olhar para o pregador, se tão somente você deixar de olhar para um intermediário e olhar para Jesus de Nazaré como a sua única saída. Jesus de Nazaré é a saída que nós precisamos. Estamos indo para um abismo, mas se olharmos para Ele, nós vamos para um céu de glória e recebemos aqui nessa terra o melhor dessa terra, em saúde, em prosperidade, em tudo que nós estamos fazendo. Alguém diga amém, por favor. Ele estava mostrando que o erro no Gênesis causou com que todos os homens morressem, porque todos fomos infectados, todos pecaram, diz o livro de Romanos, e separados estão da glória de Deus. O pecado é a causa de toda a destruição da vida humana, toda a enfermidade que existe. Essa enfermidade foi porque Deus quis assim. Não, foi porque alguém pecou. Eu não estou dizendo que você está em pecado para estar doente, eu estou dizendo que porque Adão pecou, esse pecado, essa doença existe. Antes de Adão pecar, antes de Eva cometer aquilo que cometeu, não existia nada de mal na vida humana. Não tem assim, no 7º dia, Deus ao invés de descansar, criou o problema na coluna. Não. A Bíblia diz que Deus fez tudo perfeito, mas o homem foi envenenado pela serpente, e é chamado o engano da serpente. O diabo está enganando pessoas, para dizer que aquele que é a fonte de sua saúde é o causador do seu mal. Não, descubra uma coisa, Deus é um Deus bom, o diabo é o seu inimigo. Tudo que mata, rouba e destrói, a Bíblia diz em João 10:10, o inimigo veio roubar, matar e destruir. E ele fala sobre o propósito de Jesus aqui na terra, representando quem Deus é. Ele diz, ele veio matar, roubar e destruir, mas Jesus falando sobre si próprio, falando sobre o plano de Deus, falando sobre a vontade de Deus para a sua vida, eu vim para que tenha vida, mas não é uma vida comum, é uma vida abundante. Em Cristo Jesus há abundância, em Cristo Jesus não é o fim, em Cristo Jesus nós iniciamos o melhor ou os melhores dias das nossas vidas. O pecado é a causa de todo sofrimento, o veneno da serpente é o que traz tudo de mal, mas Cristo Jesus é aquele que traz a vida eterna. É aquele que traz a cura, é aquele que restaura, é aquele que faz ossos de pessoas serem criados, é aquele que coloca as pessoas para serem curadas, ainda que ela esteja fraca. A palavra do Senhor fala que uma mulher ouviu sobre Jesus, ela estava muito fraca, 12 anos sofrendo com uma hemorragia, e diz a Bíblia, se você for estudar, ela não podia nem estar no meio daquele povo, então ela estava tão fraca que ela falou, talvez eu não consiga nem tocar nele, porque muita gente o aperta, mas se pelo menos eu chegar na roupa dele, eu posso ir por baixo, eu posso me arrastar aqui, tocar nos vestidos dele, na roupa dele, se eu tocar nisso, eu serei curada. Jesus, ele dá acesso a cada um para poder tocar, qualquer um, não importa a fraqueza que você está, não importa a vida que você tem levado, você pode tocar em Jesus. Jesus está disponível para todos, Jesus está disponível para o mais fraco ao mais forte, do maior ao menor. Jesus está disponível
Nele é nivelado através da fé. Se você pode crer, tudo é possível que crê, independente de quem você é, independente do que você tem. Jesus nivela todas as pessoas por uma coisa que agrada a Deus: fé. Se você crê hoje, Deus vai se manifestar no seu corpo, na sua casa, na sua família, neutralizando todo o poder do veneno do inimigo. Alguém pode dizer amém? E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Nós precisamos apenas crer. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, quem olhasse para ela, mesmo envenenado, mesmo com uma sentença de morte, não morria. Você já imaginou isso? O médico chegar com a sentença e dizer, vai morrer. E você chegar para ele assim e dizer assim, não, agora que eu vou viver. Foi isso que aconteceu no deserto. Foi isso que aconteceu no deserto. Então, irmão, os médicos estudam. Eles são uma bênção usados por Deus para nos abençoar. Mas eu posso dizer uma coisa, a última palavra não vem deles. A última palavra vem daquele que você pode crer. Naquele que você não precisa ter um plano de saúde, que não precisa de um seguro, naquele que fala diretamente contigo. Ele é aquele que cria órgãos, ele é aquele que refaz. Um dia eu estava pregando no Rio de Janeiro, uma moça veio, ela veio receber Jesus. Ela era muito novinha, ela parece que não entendeu o momento da cura, e ela nem foi no momento da cura, ela só veio receber Jesus. Ela entendeu que Jesus era a intervenção divina para tirá-la do inferno. Ela era uma adolescente, mas ela não tinha metade do dedo da mão, desse dedinho pequenininho aqui. E sofria muito bullying na escola. Ela veio aceitar Jesus, recebeu Jesus, num sábado à noite. Quando foi na segunda-feira, ela não percebeu nada nela. Mas só em receber Jesus, só em ter neutralizado o poder do veneno no seu coração, aquela menina veio e foi abrir o seu lanche na escola, na segunda-feira pela manhã. Quando ela foi abrir, as mesmas pessoas que ficavam xingando ela, que ficavam falando com ela, fazendo bullying com ela, porque ela tinha um dedo a menos, a metade de um dedo, quando viram que ela estava abrindo aquela lancheira, aquelas coisas, e perceberam que ela ainda não tinha percebido, e falou assim, o que é isso na sua mão? E ela falou, de novo não. E quando fez, tinha nascido, crescido, um dedo novo para ela. Simplesmente porque Jesus entrou na vida dela. Um dia nós tínhamos uma campanha, lá no Paraguai. Eu lembro, meu Deus do céu, que evento tão especial. Por que eu lembro que é tão especial? Porque eu vi um dos maiores milagres que eu já vi na vida, numa cruzada que deu errado. Deu ruim, como diz no Rio de Janeiro. Eu chamei uma equipe da cidade de Campinas, treinamos o povo, passamos meses estudando para ensinar eles como fazer a cruzada lá no Paraguai, na divisa com o Brasil, Pedro Juan Cavallero. Fomos para Ponta Porã, nós então tínhamos voos com várias pessoas, e depois nós tínhamos um ônibus para nos servir por mais de uma semana fazendo cruzada no Mato Grosso do Sul. E eu lembro como hoje fizemos a cruzada em Campo Grande, Mato Grosso, fizemos em Aquidauana, fomos fazer agora no Paraguai, internacional. E eu prego em espanhol, então estava empolgado. Alugamos o ginásio cabia aí, eu acredito, no mínimo umas 2, 3 mil pessoas. Então, imagina, o estrangeiro vem falar na sua própria língua. E quando você diz no Brasil, por exemplo, fulano que vem de tal lugar, se disser que é dos Estados Unidos, dá 25 mil pessoas. Não sabe nem quem é. E nós preparamos tudo, contratamos o som, contratamos tudo, fizemos uma equipe, o povo trabalhou quase um ano. Ensinamos o básico de espanhol à nossa equipe. Chegando na cruzada, o som contratado, o pessoal levou. Tivemos que pagar do nosso próprio bolso mais outro som. Em cima da hora. Chegou no momento da cruzada, nós tínhamos, no lugar de 2 para 3 mil pessoas, nós tínhamos 80 a 100 pessoas. Contando que minha equipe era mais de 30 pessoas, no mínimo. Nós tínhamos umas 50 pessoas que vieram. E a maioria veio do lado brasileiro. Sabe quando bate a tristeza? Você investiu tanto por aquilo, mas o Senhor falou, pregue a minha palavra. Eu preguei em espanhol. Eu lembro como hoje, tinha um homem numa cadeira de rodas, esse homem se levantou, ele era paraguaio, ele era esportista, profissional, jogou alguma coisa, acho que handball, e ele se levantou da cadeira de rodas, sozinho. E eu lembro como hoje que as pessoas vieram para receber curas porque estavam com problemas de audição. E uma criança, uma menina, ela veio, ela não é que ela não ouvia, ela não tinha o duto auricular, ela não tinha a orelha, ela tinha um pedacinho de carne aqui fora e a outra orelha normal. E eu disse para ela,
Eu disse para o avô dela, o que foi que aconteceu? Ela falou, não, ela não tem nada, ela não escuta, porque aqui ela não tem nada. Ela não tem orelha, ela não tem duto auricular, ela não tem tímpano criado, não tem nada. Ela nasceu com essa degeneração, alguma coisa desse tipo, eu não sei como é que é a palavra correta. E ela nasceu desse jeito. E eu lembro, como hoje, então, como foi na minha mão esquerda, era na orelha direita dela. Senão eu vou ficar igual um mineiro aqui. Tem mineiro aqui, não? Eu peguei um táxi uma vez, irmão, só tinha indo em frente ou entrando à direita. Eu falei assim, por favor, próximo à direita. O taxista falou, qual das duas? Porque lá em Minas Gerais nós não sabemos esquerda e nem direita. Eu morei ali há 3 anos e é difícil saber disso. Desculpa falar isso. Desculpa. E eu estava quase igual Minas Gerais aqui. Eu estava dando o exemplo do ouvido esquerdo, mas foi porque foi com a minha mão esquerda que eu orei por ela. Cadê o povo de Minas aí? Olha aí, olha aí. Olha aí. Qual das duas? Boa. E não pergunte se é perto a eles, que eles vão dizer que é bem aqui. Bem ali. Oh, meu Deus do céu. Eu andei. Foram um dos melhores tempos que eu vivi na minha vida foi em Belo Horizonte. Preste atenção. E aquela menina, quando eu coloquei minhas mãos para orar por ela, eu lembro da minha mão esquerda, aquela orelha que não tinha nada. Quando eu tirei a mão, começou na frente de todas as pessoas rasgar a carne. As pessoas começaram a se assustar com o que estava vendo e eu fiquei olhando assim. Começou a crescer a orelha na frente de todo mundo. Aqui era grande, aqui começou uma orelha bem pequenininha e começou a abrir. Ainda não estava do tamanho todo e eu estalei o dedo. Entrou o som. O avô dela começou a chorar. E hoje, foi 2009, isso já faz quantos anos? 13 anos. Se eu for na região de Ponta Porã, ele liga para ela que ela mora em São Paulo. Ele liga e diz assim, atende ele na orelha nova. E ela tem uma orelha perfeita, como a outra, e ouve tudo perfeitamente. Não importa o que a lei natural diz sobre você, se não existe, Deus cria. Pelo poder neutralizante que há em crer em Cristo Jesus de Nazaré. Ele é o nosso substituto no nosso sofrimento. Nele o sofrimento é apaziguado. Nele a minha ofensa a Deus é assumida. Ele toma minha culpa, ele toma minha dor, ele toma meu sofrimento. E o que eu faço agora? Eu tomo sobre mim a sua própria justiça. Eu tomo sobre mim sua própria saúde. Eu tomo sobre mim sua própria natureza. Em Cristo Jesus você é declarado curado e inocente de todos os seus erros. Isso acontece porque na cruz do Calvário Jesus é o nosso Salvador que nos deu a vida eterna, que neutralizou o poder do pecado, do veneno sobre as nossas vidas. Versículo 16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Você foi amado por Deus, você é amada por Deus. Não importa quem você é, não importa quão envenenado você está, Deus continua te amando em Cristo Jesus. Deus continua querendo a tua cura e o teu melhor. Deus está interessado em pessoas como você e como eu. Deus está interessado em pessoas que precisam ser consertadas. Aqueles que se acham santos, não é de interesse de Deus consertá-los, porque Deus não tem a chance de consertá-los. Não porque Ele não possa, mas porque essas pessoas não dão chance a Deus. Eles têm como a si mesmo seu próprio Deus. Mas se você precisa de algo para ser consertado hoje, se você precisa de algo para se arrepender hoje, se você precisa de algo para entregar a sua vida hoje e receber um milagre dele, você está no lugar certo. Porque Deus amou de tal maneira o mundo que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça. Todo, qualquer um que crê em Jesus. Não é coisa de brasileiro, não é coisa de português, não é coisa de americano, é coisa da Bíblia, é divino. Se você ler isso aqui na Bíblia português de Portugal, vai estar escrito a mesma coisa, pá. Se ler isso aqui em espanhol, vai estar escrito a mesma coisa. Se você ler em inglês, vai estar do mesmo jeito. Deus tem sua mesma vontade para qualquer tipo de povo e gente. Você é amado, você é amada por Deus. Deus nos amou de tal maneira que seu Filho derramou o seu sangue por nós. Na cruz do Calvário, Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, derramou o seu sangue pelo pecado humano. Pelo pecado que você carregou até hoje, por exemplo. O que eu quero te dizer
é que em Cristo Jesus é neutralizado o poder do pecado. Deixa eu explicar uma coisa. Quem aqui sabe que quando uma pessoa é picada por uma cobra, por uma serpente, só existe uma maneira dela sobreviver? Ela foi declarada para morrer. Precisa de uma intervenção, através de um antídoto. Nós deveríamos morrer. Deus enviou a intervenção, através do sangue precioso de Jesus. Você deveria permanecer com essa doença para o resto da vida. Mas na cruz do Calvário, Jesus já pagou, mandou uma intervenção para você não carregar mais ela. Você está compreendendo isso? Você sabe como é que é feito esse antídoto que é usado naturalmente para as pessoas que foram picadas por cobra? Você tem que ser o mais rápido possível. Você tem que correr para poder neutralizar o poder da morte. Corra rápido para Jesus hoje. Amanhã pode ser muito tarde. Amanhã talvez você não tenha uma nova chance. Eu pregava em Belo Horizonte pela primeira vez na Batista da Pampulha. Fiz o apelo, vieram 49 pessoas receber Jesus. Eu disse, mas tem mais pessoas que precisam vir, não deixe para amanhã. Depois de muita relutância, veio uma moça. 50 pessoas aceitaram Jesus. No outro dia, aquela moça morreu. Se ela não vem, onde ela passaria a eternidade? Creia que Jesus tem uma eternidade para você, mas creia que ela é hoje. Não espere saber da sua eternidade na eternidade. Queira saber hoje. Quem está envenenado precisa correr o mais rápido possível para a vida. Então é colocado o antídoto, a medicina, o medicamento em você para neutralizar na sua corrente sanguínea o poder da morte que está no veneno. E você sabe como é que é produzido o antídoto? O antídoto é feito não do veneno, mas ele é produzido por causa que o veneno é introduzido em uma corrente sanguínea. Pega-se um animal forte, que tenha um sangue muito puro, principalmente se usa muito cavalos para isso, é introduzido na sua corrente sanguínea um pouco do veneno, e quando o veneno mortal toca no sangue, o sangue reage com anticorpos. E esses anticorpos, quando o sangue é muito bom e forte, não é que o veneno é o anticorpo, não. Quando toca, há uma reação da potência do sangue para neutralizar todo o poder do veneno. Então, daquele sangue é retirado os anticorpos, que é a reação, quando o veneno que mata toca num sangue poderoso. E esses anticorpos são colocados na pessoa que está morrendo. E aquilo que vem de um sangue, os anticorpos poderosos, neutraliza o poder da morte na corrente sanguínea de outra pessoa. E faz com que a pessoa que deveria morrer, viva. A Bíblia diz que na cruz do Calvário, Cristo Jesus derramou o seu sangue. Ele é o Cordeiro de Deus. E por que Moisés deveria levantar uma serpente? E por que Jesus é igual à serpente que representa o próprio pecado? Porque nele estaria nosso pecado. Porque nele ele assumiria o nosso veneno. Porque nele estaria tocando em seu próprio sangue o pecado de todos nós. Aquilo que estava nos matando, aquilo que deu a declaração de morte a cada um de nós. Mas quando foi colocado nele, o seu sangue derramou. E quando o seu sangue derramou, e o pecado humano, aquilo que o diabo fez, aquilo que o diabo, a serpente colocou em nós, tocou em seu sangue precioso e poderoso, o Cordeiro de Deus. Quando ele derramou o seu sangue, a sua doença, o seu pecado, o veneno tocou naquilo. O sangue de Cristo teve uma reação e produziu o antídoto divino. E todos que vêm a Cristo Jesus e olham para a cruz, crendo que Ele fez por eles, oh, aleluia, recebe do seu próprio sangue, e no seu sangue estão os anticorpos, que tira todo o pecado, que tira toda a morte, que tira toda a enfermidade. O sangue de Jesus neutralizou todo o poder do veneno. Em Cristo Jesus há vida, em Cristo Jesus há cura, em Cristo Jesus há milagres.
porque nele eu posso, porque nele eu tenho, não porque eu sou tão bom, não porque eu sou tão especial, não, veio uma declaração de morte, mas assim como alguém envenenado, alguém vem com intervenção e coloca o antídoto, nós deveríamos morrer, ele colocou a sua mão, e ele não permitiu que a lei natural nos subjugasse, então ele colocou e introduziu sobre nós, quando viemos a Jesus, o seu sangue veio sobre nós, nos lava de todo o pecado, e nos tira todo o poder do veneno, ele neutraliza o poder da morte, da enfermidade sobre o seu corpo. O sangue de Cristo Jesus é a razão de você estar vivo. O sangue de Cristo Jesus é a razão que, se você vir a Jesus e olhar para a cruz do Calvário, ele salvará a sua alma de todos os seus pecados. O pecado mata, mas se você recebe o sangue, mesmo declarado que vai morrer, você passa da morte para a vida em Cristo Jesus. Você pode ficar de pé nesse momento? Você pode ficar de pé nesse momento? Porquanto, versículo 17, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo por ele fosse salvo. Jesus foi enviado para qualquer um, para que qualquer um possa crer que a intervenção de Deus foi enviada através dele. Quando nós vemos Jesus curando, nós vemos Deus curando. Jesus é a resposta para o teu sofrimento. Jesus é a resposta para a tua eternidade. Amém. Sem Cristo, vamos morrer. Com Cristo temos o antídoto. Amém. Ainda que a morte entrou em nós, reinou sobre nós, em Cristo Jesus, nós somos declarados justiça, justificados, curados, perdoados. Coloque a mão sobre o seu coração e nós vamos fazer a primeira oração antes de nós começarmos a orar. Em nome de Jesus. Coloque a mão sobre o seu coração. Talvez você entrou aqui e a primeira oração que eu vou fazer é: para onde eu vou quando eu morrer? O que será da minha vida? Muitas vezes nós paramos, nós pensamos, passamos a noite em claro, pensando numa eternidade. Em Cristo Jesus, essa eternidade está resolvida. E o que eu preciso fazer? Eu preciso dar dinheiro à igreja? Não. Nenhum dinheiro pode pagar o que você precisa. O que você precisa? Olhar para a cruz. E qualquer um que crer tem o direito. Feche os seus olhos. E onde você está online e aqui, se o seu coração clama por isso, se você pensa, se o seu coração está ardendo, eu preciso do sangue de Jesus me cobrindo. Eu preciso desse encontro. A minha vida está indo para baixo a cada dia. Eu preciso que alguém venha e traga uma novidade, uma intervenção. Que alguém mude o meu destino de uma vez por todas. Eu já tentei em tudo, mas eu não consigo neutralizar o poder da morte sobre a minha vida. Depois que eu morrer, eu não sei para onde eu vou. O sangue de Cristo neutraliza todo o seu pecado, te perdoa de toda a sua culpa espiritual. Se você acreditar na crucificação que foi por você, além da cura, você pode receber hoje a vida eterna. Se você está aqui nessa noite ou me assiste, Deus quer salvar a tua alma agora. Não importa o quão justo você se sente, sem Jesus não há ninguém tão justo que possa ser salvo. Mas com Jesus não importa o quão mal você é, Ele salva você. Há saída para todos na cruz de Cristo, porque todos foram envenenados, do melhor ao pior, do bom ao mal. O veneno estava em nós. O que nós precisamos fazer? Precisamos fazer com que isso que queima no nosso coração seja respondido. Precisamos aceitar a intervenção. Precisamos aceitar a medicina celestial no nosso próprio corpo. Como fazemos isso? A Bíblia diz: crendo. Apenas crendo. Se você entrou aqui, se você está me assistindo online, eu quero orar por você nesse exato momento. Se o seu coração precisa de uma resposta para a sua eternidade, se você sente o peso do seu futuro espiritual e você quer a salvação e não vai para o inferno, não ir para o inferno quando morrer, é com você que eu estou falando. Nesse exato momento, eu quero orar por você onde você estiver.